E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a consciência humana de novo. No último vídeo a gente viu um paper do Christoph Koch e o outro amigo dele falando sobre a teoria da consciência humana, definindo de uma forma mais científica possível o que é consciência, porque é uma coisa que a gente sabe que existe, a gente sabe definir, a gente sabe que todos os seres humanos têm consciência, até animais, mas a gente não consegue achar isso, a parte do cérebro que faz isso, embora eu dê alguns exemplos do artigo do Christoph Koch nos últimos vídeos, mas a gente não sabe onde está a consciência, onde ela se aloja, essa coisa que faz a gente ter consciência da existência e do lugar onde a gente está. Deixa eu dar tá um problema aqui para passar os slides. A gente vai ver aqui um artigo do David Chalmers. Esse cara, ele é muito importante nessa parte da teoria da consciência. Ele, eu já vou mostrar no final dessa série de vídeos, né? Mas o David Chalmers tem várias palestras na Google, podcasts que ele deu relacionados a esse assunto. Enfim, entrevistas de quando ele era novo ainda. Agora já tá velhinho, né? Mas enfim, esse cara é muito importante nessa área de estudar como consciência realmente funciona, explicar como ela funciona. E a gente vai ver esse artigo, né? O problema da consciência. Dá pra ver até que ele é pelo que parece, australiano, né? Pelo menos a universidade dele é australiana. E aí, como que eu descobri sobre esse cara e sobre esse artigo, né? Foi nesse podcast aí do Lex Fridman, né? Quem não sabe, é um podcast sobre inteligência artificial. Outras coisas também, como física, enfim, química até um pouco. Ele traz vários convidados acadêmicos. Até porque o próprio Lex Fridman é acadêmico, né? No MIT. Enfim, nesse podcast ele vai falar muito sobre esse assunto, né? Primeiro ele vai falar sobre simulação, essa coisa de tipo, se a gente tá numa Matrix, que esse cara também ele fala bastante sobre esse assunto, né? De a gente estar numa realidade virtual, como Matrix, como o filme Matrix. Ele fala isso no começo, mas nessa parte aí que eu tô pondo, ele vai falar um pouco sobre a consciência. Depois ele vai falar do problema difícil da consciência que a gente vai ver depois. Enfim, é um podcast bem legal. Parece bastante tempo, mas passa rápido. Então vamos ver o princípio aí por trás disso daí, né? Então vai falar que a consciência ela é bem problemática, né? Na questão da ciência, ela traz vários problemas à ciência, porque a ciência ela não tem como explicar a consciência, porque a consciência em si, muitas das coisas que são relacionadas à consciência é subjetiva, como por exemplo felicidade, amor, qualquer tipo de coisa assim. Se você vê uma cor vermelha, será que o vermelho que você vê é o mesmo que o meu? O nome disso é qualia, que a gente viu nos últimos vídeos. Isso se chama qualia, né? Tipo, essa questão de você perceber um mundo diferente da outra pessoa. Embora seja impossível da gente experimentar isso na prática, porque você não tem como ver através dos olhos da outra pessoa. Isso é impossível, pelo menos até hoje. Então, não há vai falar que não tenha nada mais íntimo nosso, né, da questão da experiência consciente. Quando você está acordado, você está consciente do mundo ao seu redor. Tem pessoas que ficam, por algum problema físico ou mental, desacordadas, às vezes são inconscientes. Então, essa questão de inconsciência e consciência pode mostrar, sim, que a consciência ela existe e que ela é uma coisa normal. Na nossa vida é uma coisa, tipo, necessária. É uma coisa necessária para a gente existir. Mas é bem difícil explicar isso. Aí, em todas as palestras que você vê do David Chalmers, ele vai dividir a consciência em dois tipos dois tipos de problema. Os fáceis e os difíceis. Aí, no caso, ele vai falar a parte fácil, né? De você entender consciência. Consciência é um termo ambíguo, né? Porque pode se referir a várias coisas. Na parte filosófica, várias pessoas podem ter opiniões diferentes sobre o que é consciência. Cada uma desses fenômenos devem ser explicados, ele vai falar aqui, né? Mas alguns são mais fáceis do que outros. Uma coisa que é nessa parte de fácil é, por exemplo, uma coisa relacionada à nossa consciência, da visão, né?
você vê o mundo ao seu redor, você entender o mundo ao seu redor. Você estar consciente sobre o mundo ao seu redor. Outra palavra para isso é awareness, que é tipo que a gente viu no artigo passado, do Christoph Koch, que é basicamente você estar, sabe, você entende o mundo à sua volta. Não só entender, mas você consegue viver, experienciar. Você consegue contemplar o mundo à sua volta de uma maneira, sabe, como todo mundo. Todo mundo que é vivo, né, que não está inconsciente, ele consegue ter noção do espaço ao seu redor. Teve uma vez que eu fiquei inconsciente, que eu estava jogando futebol, que eu já contei nos outros vídeos passados, que meu amigo foi dar uma bicicleta, né, ele estava no time inimigo, adversário, e aí ele acertou meu queixo e eu meio que fiquei inconsciente por alguns segundos. Então eu não lembro nada que aconteceu, enfim, eu estava num estado de inconsciência por causa daquela pancada. Então, eu consigo explicar isso. Eu sei que eu consigo explicar um estado de inconsciência, alguém que está no estado vegetativo. Eu consigo explicar que eu sei o que significa felicidade, de repente, eu sei. Eu consigo estar consciente de um estado assim. Mas como que a gente consegue analisar isso daí? Como a gente consegue falar, não, aqui está a área do cérebro que tem a ver com a sua parte consciente da felicidade, das suas experiências subjetivas, né? Porque a felicidade é um termo subjetivo. Pessoas às vezes até podem pensar que é feliz, mas não é. Isso é um termo subjetivo, isso é um termo que a gente não consegue, que a ciência, ela tem, isso é uma coisa que o David Chalmers fala muito nas suas entrevistas, que a ciência tem por fundamento atingir uma forma objetiva. Então, a consciência é uma coisa muito subjetiva, você não consegue explicar de uma forma científica, pelo menos até hoje não tem nada científico sobre isso, né? Tem aquele artigo que a gente viu, tem partes do cérebro que são candidatas para isso, mas a gente não tem algo concreto sobre a consciência ainda. Então ele vai falar muito sobre essa parte objetiva da ciência, que até tipo, muitas pessoas falam, não, consciência não existe. Tem uma coisa da teoria do ilusionismo, né? Que a consciência é uma ilusão. A gente pensa que ela existe, mas na verdade é só uma interpretação nossa de algo que não existe. Só que isso é meio estranho, né? Porque tipo, como eu posso saber que algo. Como eu posso saber que consciência realmente todo mundo tem, mas não existe? É tipo você estar aqui, mas não existir ao mesmo tempo. Porque é estranho. Enfim. Então tem alguns problemas que são fáceis, mas alguns são mais difíceis. E esses são os problemas subjetivos da consciência, que a gente não consegue entender. E aí ele vai falar sobre alguns pontos importantes dos problemas fáceis de você analisar da consciência. Por exemplo, reagir e entender eu escrevi errado ali, né? Eu escrevi estímulos. Reagir e entender os estímulos à sua volta, a integração da informação em sistema cognitivo. Essa integração da informação a gente vai ver em outro vídeo, que é uma teoria da integração da informação. É uma teoria que é relacionada à consciência, da forma que a gente consegue não só armazenar a informação, mas processar ela de uma forma não só robótica, mas, sabe, de uma forma viva. Porque a consciência tem a ver muito com a parte viva do ser humano, né? O ser humano não é uma máquina autônoma, independente. Ele é um ser vivo, né? Ele vive. Aí que vai o negócio que não é aceito nos campos acadêmicos, que é o problema da alma, né? Atualmente, pelo menos nenhum cientista conhecido acredita em alma, né? Na parte, pelo menos, física, né? Um físico não acredita nisso. Às vezes a maioria até dos psicólogos, talvez sim, talvez não, mas enfim, mas na parte científica, né? Tipo, não realmente existe alma, que é uma coisa que é subjetiva, a gente não consegue, não é só subjetiva, é material em essência, então você não consegue integrar isso numa teoria. Então, essa teoria da integração da informação é importante, mas ela só leva em conta o cérebro. Então, eu acho que tem problemas nisso. Eu acho que considerar a alma é uma parte importante que não é considerada nem por Chalmers, nem Christoph Koch, nem outro cara importante nessa área, que eu conheço pelo menos. A habilidade de acessar os seus sistemas internos, suas memórias, sejam memórias tipo flash, né, da vida, ou memórias que você consegue tipo, da fase de uma pessoa. Tem pessoas, tem rostos que eu já esqueci da minha vida. Se eu ver a pessoa na rua, não vou lembrar quem é, mas muitos eu conheço, porque eu lembro desse rosto. Mas não dá pra você fazer isso com todo mundo, né? Então, enfim. Mas o seu cérebro ele consegue acessar essas informações
O cérebro ele tem muito a ver com relevância, né? As coisas que são relevantes para você ele vai guardar. Então você nunca vai esquecer o rosto de um familiar seu ou de alguém que você vê sempre, porque o cérebro ele vai se focar, assim, como isso tem relevância na sua vida, ele vai focalizar nisso. Mas enfim, o foco da atenção, eu não entendi muito isso. O controle deliberado do comportamento, né? O ser humano ele tem livre agência. Livre-arbítrio é totalmente idiota. Assim, eu não vou falar idiota, mas o ser humano não tem livre-arbítrio. Eu não vou explicar isso hoje, mas ele não tem, é impossível. Ele tem livre agência, né? Você pode escolher hoje se você quer comer comida quente ou fria, se você quer comer sushi ou uma comida apimentada mexicana. Você pode escolher essas coisas. É uma livre agência que o ser humano tem. Mas ele não pode fazer. Ele não tem livre vontade. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas tem a ver com a consciência. Essa questão do livre-arbítrio sempre é apontado na questão da consciência. Nas palestras do David Chalmers, sempre levanta essa questão do livre-arbítrio. Se um robô pode ter livre-arbítrio, por exemplo, enfim. A diferença está acordado e dormindo, né? Quando você está dormindo, você está de certa forma, entre aspas, é diferente, né? Você está em um estado de aparente paralisia, né? Só seu cérebro está se mexendo, né? Mas tem até, eu esqueci o nome de uma parte importante do cérebro que tem a ver com isso, né? Você dormindo, você não vai. A não ser que você seja sonâmbulo, né? Mas a maioria das pessoas vão dormir de boa, sabe? Parado. Enfim, a diferença de estar acordado e dormindo, né? Estar consciente e inconsciente. Então, gente, era isso até agora. A gente vai dividir essas aulas em algumas partes. Então a gente vai parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Então, até mais.